Na aula passada, nós iniciamos o papo de tabela verdade. A parte mais importante da aula passada é exatamente a formulinha 2 elevado a n, que vai me dar quantas valorações uma frase pode possuir. Então, vamos continuar esse papo sobre quantidade de valorações que uma frase pode ou não possuir. Comigo aqui. Eu tenho aqui esta frase. Deixa eu voltar para cá. P, E, Q, E, R. Esta frase tem quantas valorações? Responde aí do outro lado, quero escutar. Ah, você não escuta, finja que eu escuto, fale em voz alta, isso é bom para a aula online. Pelo menos você não se sente tão sozinho aí. Fala em voz alta. Quantas valorações essa frase tem? 8, né? Tem 3 proposições simples. 2 ao cubo, 8. Pelo amor de Deus, 2 ao cubo não é 6. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Esta frase aqui, P, I, Q, I, R e S, tem quantas valorações? 16. 2 elevado à quarta. Tem 16 valorações. Tá? E é bem legal na hora da prova, quando você estiver fazendo exercícios, lembrar desse detalhezinho técnico aqui. Esse detalhezinho técnico vai fazer vocês pontuarem em provas da CESP. Agora, só tomem cuidado com esse detalhezinho técnico que eu vou aprontar agora aqui para vocês. P, I, Q, e eu estou agora inserindo uma novidade. O símbolo de negação. A gente não havia conversado sobre esse símbolo na aula passada. Toda vez que você enxergar esse símbolo ou esse símbolo, isso daqui é o que a gente chama de negação. Esse símbolo ou este está negando uma frase. Então, se essa frase aqui é Sérgio está de lente de contato, essa frase é Sérgio não está de lente de contato. E um cuidado que você tem que ter aqui é: não pode contar isso como 2 proposições simples. Isso aqui é uma só. Apesar de eu ter 2 frases, Sérgio está de lente de contato, Sérgio não está de lente de contato, isso conta como uma única proposição. Tá bom? Então, quantas proposições simples eu tenho aqui? 2. Se eu tenho 2 proposições, eu vou ter quantas valorações? 4. Então, não esqueça da fórmula do 2 elevado a n. E o n é número de letrinhas distintas que você está vendo na frase. Então, ó, aqui eu estou vendo, ó, 3 letrinhas distintas. 3 letrinhas. Aqui eu estou vendo, ó, 4 letrinhas distintas. E aqui eu só estou vendo 2. Essa daqui já repetiu aqui desse lado. Tá bom? Então, cuidado quando vocês forem trabalhar esse negócio aqui de tabela verdade. Tá bom? Legal. Vamos continuar então aqui. Exercício de fixação. Tem 2 exercícios que nós vamos resolver ele agora. Só que se você quiser pausar a aula e fazer na minha frente, faça isso. Pausa a aula, tenta fazer na minha frente agora. Vem comigo. Eu já vou resolver. Assinale a alternativa que exibe a quantidade de linhas que uma proposição composta com 8 proposições simples pode ter. Gente, é só usar a fórmula 2 elevado à oitava. Eu vou ter, então, se eu fizer a conta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, 256. Vamos só confirmar se é isso mesmo. Três, 6, 7, 8.
2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256. Está aí o resultado dessa continha. 256. Letra E. Fácil. Provas de múltipla escolha, gente, isso é dificílimo cair. Eu nunca vi numa prova da FCC esse tipo de questão. Mas a fórmula 2 elevado a n é muito usada em provas da CESP. Então, você que vai fazer concursos para os tribunais regionais do trabalho pelo país, fique atento. Se é a CESP, vocês vão exatamente trabalhar com esta formulinha. Se for FCC, a FCC não gosta muito disso, tá bom? Pelo menos eu nunca vi numa prova da FCC esse tipo de questão. Na CESP, volta e meia cai. Legal? Comigo, então. Terceira questão. Vamos fazer aqui a terceira questão com vocês. De novo a mesma questão, só que agora com 6 proposições simples. É só você fazer o 2 elevado à sexta. E essa continha dá 64. Letra A. Fechamos? Ótimo. Então, com isso, gente, a gente vai partir agora mais para as tabelas verdades aqui com vocês. Vamos para a próxima transparência aqui. Eu tenho aqui um resumão. Esse resumão tem que estar, gente, guardado com muito carinho. Esse resumão vai trabalhar todas as 5 tabelas verdades principais do nosso curso. A tabela verdade do E, a tabela verdade do OU, a tabela verdade do OU, a tabela verdade do então e do sei somente C. Vamos ver se a aula 1 foi bem estudada. O E é uma o quê? Conjunção. Muito bom. O OU é uma o quê? Cuidado que tem 2 OUs. O OU e o OU. O OU é uma disjunção o quê? Não exclusiva. O OU é uma disjunção exclusiva. O então, o que o então é? Uma condicional. Qual outro nome da condicional? Implicação. Gente, esses nomezinhos costumam cair em provas de múltipla escolha. Então é importante você saber que o E é uma conjunção, que o OU é uma disjunção não exclusiva, que o OU é uma disjunção exclusiva, que o então é uma condicional ou implicação e que esse cara é o sei somente C. O sei somente C é uma bicondicional, ou também chamada de equivalência. Então é importantíssimo esses nomezinhos. Só que mais importante do que esses nomezinhos são estas valorações aqui. Cada coluninha que você está vendo é uma tabela verdade. E essas regras que vocês estão vendo aqui no PowerPoint são regrinhas mnemônicas que você deve decorar. Você só pode ir para a próxima aula depois que isso tiver decorado. Então não assista a terceira aula do curso sem que estas regras estejam memorizadas, tá certo? Só que eu não gosto de forçar a barra com o meu aluno para que ele decore as regrinhas. Não, eu vou passar para vocês o entendimento, mas isso para mim tem que decorar, tá bom? Eu pelo menos sou assim, eu só consegui decorar a tabuada porque eu entendi o que é a tabuada, tá certo? Eu entendi que 2 vezes 5 é 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, como eu entendi que 2 vezes 5 é 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é 10, eu aprendi que se eu decorar a tabuada, eu saio na frente da resolução da questão. Se o aluno ficar naquela de 2 mais 2, fizer a conta na mão, isso vai atrapalhar você. Tanto é que eu falo para todos os alunos que odeiam a matemática,
Nós estamos trabalhando a parte de lógica, mas já que a gente está falando de continha, todo mundo aqui que odeia matemática, já coloca na sua cabeça, você odeia matemática até hoje porque você nunca fez questão de decorar a tabuada. Quer ver só? Responde rápido para mim. Quanto é 8 vezes 7? Se complicou, né, cara? Tá vendo? Por isso que você odeia matemática. Você nunca fez questão de decorar a tabuada, tá certo? Agora, se eu pergunto, me fala sobre o artigo 5º, provavelmente você sabe de cor e salteado tudo. Não sabe também? Ai. Cuidado, tem que decorar tudo do artigo 5º. Ah, não, eu gosto de entender. Não, você tem que decorar. Cai letra da lei. Infelizmente, você tem que decorar. Então, tabuada, a mesma coisa. Você tem que decorar. Tabela verdade, a mesma coisa, você tem que decorar. Só que eu não gosto de simplesmente chegar para o meu aluno e falar, ó, decora isso. Não, eu vou dar explicação do porquê de cada uma dessas tabelas verdades. Cada uma dessas tabelas verdades tem um motivo, tem uma explicação, e é o que a gente vai trabalhar. Nessa aula, nós vamos trabalhar a tabela verdade do E, do OU e do OU. E nós vamos fazer alguns exercícios de fixação. Mas na próxima aula, que é a nossa quarta aula, aí nós já vamos... terceira aula, nós já vamos trabalhar com vocês o então e o C e somente C. Tá bom? Deixa eu apagar aqui com vocês. Mexendo aqui. Então vamos lá. Regra do E. Um falso deixa tudo falso. Um falso deixa tudo falso. Então, ó, eu tenho aqui essas frases, né? Estas frases, elas podem ser verdadeira, 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 falsa, falsa, verdadeira, falsa, falsa. São todas as suposições que esta frase pode ter. Sérgio, tem um jeito mais rápido de montar isso? Tem. Nós vamos conversar à medida que a gente for crescendo com a matéria, tá bom? Tem sim. Então tá aqui. A regra do E diz que um falso deixa tudo falso. Reparem, não tem falso aqui, por isso que ficou verdadeiro. Tem falso aqui, por isso que ficou falso. Tem falso aqui, por isso que ficou falso. Tem falso aqui, por isso que ficou falso. Agora, por que é isso? É o que a gente vai estar explicando já já, tá? Mas cada uma dessas regras aqui você tem que saber de cor e salteado. Regra do OU, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Regra do OU, só uma pode ser verdadeira, só uma pode ser verdadeira. Regra do então, Vera Fischer é falsa. Gente, essa daqui é uma regra que um aluno, no ano de 1998, inventou e me passou na sala de aula. Eu achei tão fantástico a regra que esse aluno criou, que a gente usa até hoje. O problema é que ela vai ficando velha. Estou falando a Vera Fischer, que é uma atriz. E o dia que ela morrer, já ninguém mais vai saber quem é. Tá? Que é uma pena, porque é uma frase assim que pegou. Muita gente decorou já. Tá? Isso aqui é só uma regra mnemônica. E a regra do ser e somente ser, os dois lados têm que ser iguais. Então agora nós vamos papear sobre cada uma dessas 5 tabelas verdades, explicando o porquê. E, é claro, apresentando a regra novamente. Vamos lá, então? Comigo. Deixa eu só tirar isso aqui, porque isso daqui vocês vão usar... Aí, é uma tabelinha que vocês devem dar um cut and copy. Então, tá aqui. Primeiro, vamos para as regras. Como usar essas regras? Eu tenho aqui uma tabela... Aqui eu vou colocar a letra P, aqui eu vou colocar a letra Q, ok? Essas duas frases podem ser ambas verdadeiras, uma verdadeira e uma falsa.
uma falsa e uma verdadeira, e as duas falsas. Ok? Então vamos montar aí as tabelas verdades. Vamos começar com a tabela verdade do E. Vamos trabalhar aí a tabela verdade do E. A regra do E diz: um falso deixa tudo falso. Se uma frasezinha for falsa, o meu todo fica falso. Então olha só. Primeira linha não tem falso. Segunda linha tem falso. Peraí, não tem falso, fica verdadeiro. Então, ficou verdadeiro. Segunda linha tem falso. Se tem falso, ficou falso. Terceira linha tem falso. Então, ficou falso. E a última linha tem um falso. Ficou falso. Isso aqui é como você deve decorar. Inclusive, esta tela do PowerPoint, eu até convido vocês, não preencham ela, ou tirem várias cópias, para você poder sempre olhar a regrinha e escrever a regrinha aqui. Olha só a regra do OU. A regra do OU diz que um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Então vamos armar a regra do OU aqui. Aqui está o OU, depois vai entrar o OU, depois a regra do então, e por último, o C e somente C. Por último. Então, regra do OU. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Então, eu vou olhar as minhas proposições simples. Se uma delas for verdadeira, o todo fica verdadeiro. Vamos ver? Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Ó, como tem um verdadeiro, ficou verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Aqui não tem verdadeiro. Ficou o quê? Falso. Já montamos duas tabelas verdades. Mas você não explicou o porquê. É que, gente, a regra é decore isso. Eu vou explicar porque eu gosto de entender para decorar. Mas vamos primeiro na decoreba. Decore a regra do E. Qual que é a regra do E? Quero escutar, sem ler aqui. Qual que é a regra do E? Um falso deixa tudo falso. Qual a regra do OU? Acabamos de montar agora. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Qual que é a regra do OU? Só uma frase pode ser verdadeira. Só uma pode ser verdadeira. Então, vamos lá. Estou aqui no OU. Só uma pode ser verdadeira. Tem só uma verdadeira aqui? Não. Por isso que essa frase é falsa. Tem só uma verdadeira aqui? Tem. Por isso que essa frase é verdadeira. Tem só uma verdadeira aqui? Sim. Por isso que essa frase é verdadeira. Tem só uma verdadeira aqui? Não. Por isso que essa frase é falsa. Essa é a regra do OU. Só uma frase pode ser verdadeira. Só uma. Então, recapitulando. Regra do E. Um falso deixa tudo falso. Olha, ó, não tem falso, por isso que ficou verdadeiro. Um falso deixa tudo falso. Um falso deixa tudo falso. Um falso deixa tudo falso. Regra do OU. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. 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 Um verdadeiro e não tem verdadeiro. Então, por isso que ficou falso. E agora a gente viu a regra do OU. Só uma pode ser verdadeira. Só uma.
Aqui não tem só uma, por isso que ficou falso. Aqui tem só uma, por isso que ficou verdadeiro. Aqui tem só uma, por isso que ficou verdadeiro. Aqui não tem só uma, por isso que ficou falso. Tá? Isso aqui é para decorar. Tanto é que antes de vocês entenderem o porquê, monta essa tabela verdade de novo. Lembra que eu falei para vocês não preencherem isso daqui? Imprima várias folhas com essa tela daqui e sempre preencha isso usando as regrinhas. Claro que você vai estar consultando a regra, mas aos poucos você vai deixar de consultar essa regra, de tanto fazer isso, e você vai acabar decorando. Tá bom? A regra do então diz que Vera Fischer é falsa. Como que eu vejo a Vera Fischer? Aqui, ó. Vera. O nome dessa mulher é Vera. Vera é verdadeira, porque só quem é falsa? A Vera Fischer. Só a Vera Fischer é falsa. Vera é verdadeiro. Olha só aqui, quem nós temos aqui? A Vera Fischer. Viu? Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Aqui eu tenho a Fischer Vera. Eu tenho a Fischer Vera. Fischer Vera é verdadeira. Só quem que é falsa? A Vera Fischer. Só a Vera Fischer é falsa. E aqui nós temos a Fischer, verdadeira também. Porque só quem que é falsa? Vera Fischer. Eu lembro que na época, algumas alunas ficaram chateadas com a regra que esse aluno criou, né? Ai, que regra machista, tal, não sei o quê. Aí ele pegou, falou bem assim, tá bom, se não quiser Vera Fischer, pensa, Vitor Fasano. Tá certo? Qualquer nome que começa com V e termina com F, para você guardar. Tá certo? Qualquer regra, tá? Eu gosto muito. Vera Fischer é o nome mais rápido de falar do que Vitor Fasano. Sei lá, não combina, tá bom? Mas você decide o que é melhor. Ah, quer criar outra regra? Sinta-se à vontade. Você pode criar a regra que você quiser. O que você não pode é entrar na terceira aula do curso, na quarta aula do curso, sem saber as regrinhas. Tá certo? Você precisa saber essas regrinhas. Deixa eu apagar aqui. E o último que nós temos aqui é o ser e somente ser. A regra do ser e somente ser diz, ó, vocês estão vendo ali, os dois lados têm que ser iguais. Os dois lados têm que ser iguais. E quando eu falo os dois lados, o P é um lado, o Q é o outro lado. Se os dois lados forem iguais, a frase é verdadeira. Se não for, é falso. Então olha só aqui, ó. Os dois lados são iguais? Sim, por isso que a frase é verdadeira. Os dois lados são iguais? Não, por isso que a frase é falsa. Os dois lados têm que ser iguais, ó. Os dois lados são iguais? Não, por isso que a frase é falsa. Os dois lados são iguais? Sim, por isso que a frase é verdadeira. Se vocês compararem essa tabela daqui que a gente acabou de montar com essa tabela aqui atrás, vocês vão ver que está dando as mesmas valorações, as mesmas. Compara que você vai ver isso. Legal. Então, isso aqui, trate de decorar. Eu vou passar para vocês o entendimento
mas isso aqui tem que estar decorado, tá bom? Eu não quero que você entenda, eu quero que você decore. A regra do E, um falso deixa tudo falso. Regra do OU, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Regra do OU, só uma pode ser verdadeira, só uma. A regra do então, Vera Fischer é falsa. E nós temos também a regra do C e somente C. Os dois lados têm que ser iguais. Joia? Vamos então começar a passar o entendimento aqui para vocês. Vamos lá? Próxima tela aqui nossa. Então, nós vamos trabalhar a regra do E. Vocês já sabem que a regra do E é um falso deixa tudo falso. Já está até montado aqui para vocês, ó. Um falso deixa tudo falso. Um falso deixa tudo falso. Um falso deixa tudo falso. Já está até montadinho aqui para vocês, tá bom? Só que vamos entender o porquê disso, tá bom? Faz de conta que você está sentado numa sala de aula e eu vou entrar para dar aula para você. E aí o colega do lado disse o seguinte: o Sérgio está de camisa preta e calça jeans. O Sérgio está de camisa preta e calça jeans. Aí eu entro para dar aula. Vocês estão me vendo, tá certo? Dá para ver aqui a minha calça? Dá? Então, ó, vocês estão me vendo. Eu tô de camisa preta, eu tô de calça jeans. Esse cara falou uma verdade ou uma mentira hoje a meu respeito? Falou uma verdade. Aí essa mesma pessoa vai falar essa frase. E o Sérgio está de camisa preta e calça fusô laranja. Aí eu entro para dar aula. Você vai cutucar a pessoa e vai falar para ela: pô, tu mentiu para mim. Ele não tá de calça fusô laranja. Tá certo? Por isso que um falso deixa tudo falso. Aqui. Aí essa mesma pessoa pega e fala: e hoje o Sérgio tá de camisa rosa e calça jeans. Gente, eu não tô de camisa rosa. Já mentiu. Eu chego para dar aula, você fala: pô, tu mentiu para mim. Tá certo? Eu não tô de camisa rosa. Por isso que fica falso. No E, um falso deixa tudo falso. E aqui a última frase. E o Sérgio tá de camisa rosa e calça fusô laranja. Falei verdade ou mentira para vocês? Uma mentira, né? A pessoa que falou isso está falando uma mentira. Hoje, a meu respeito. Amanhã isso pode até ser verdade, mas hoje esta frase é falsa. Hoje essa frase é falsa. Tá bom? No E, um falso deixa tudo falso. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com vocês. Olha só essa frase que eu vou armar aqui. Sérgio está de lente de contato, meia branca. Então, o Sérgio está de lente de contato, meia branca e cueca branca. E eu quero montar esta tabela verdade. Sérgio está de lente de contato, meia branca e cueca branca. Eu quero montar esta tabela verdade. Como que eu vou montar essa tabela verdade? Vamos lembrar do primeiro passo da aula de hoje? Primeiro passo é você descobrir quantas linhas você terá que analisar. Se são 3 letrinhas, eu vou ter que analisar 8 valorações. E agora vem, quais são as 8 valorações? Aqui, né, eu tenho 4 valorações. Verdadeira, 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 falsa, falsa, verdadeira, falsa, falsa. E aqui eu tenho 8 valorações. O que eu vou pedir para você aí do outro lado?
Pausa a aula e tenta buscar as 8 valorações. Pausa a aula. Só que você vai pausar a aula e prestar atenção em quanto tempo você vai ficar parado. Tá bom? Eu já vou dar a resposta aqui para você. Perdeu mais do que 1 minuto, né? Gente, você não pode perder mais do que 30 segundos nisso. Tem que perder menos do que 30 segundos. Porque o teu objetivo é aqui, ó. É essa coluna que é o seu objetivo. Isso aqui não pode enrolar. Você não pode gastar seu tempo aqui. Então, ó, se você gastou muito tempo para achar as 8 valorações, isso se você achou as 8, né? Isso se você achou as 8. Use esse truque que eu vou mostrar agora para você. Vem comigo. Ó, 2 ao cubo, 8. Qual a metade de 8? 4. 4. Deixa eu até mudar a cor aqui. Então, 8. Metade de 8, 4. 4 valorações verdadeiras, 4 valorações falsas. Qual a metade de 4? 2. 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos. E o último, qual a metade de 2? 1. Então você vai intercalar um verdadeiro com um falso, um verdadeiro com um falso. E aqui estão as 8 valorações. Tá aí, só isso. Ai, Sérgio, repete. Repito. Toda vez que você for montar uma tabela verdade, lembra disso, ó. Eu tenho 2 letrinhas distintas. 2 ao quadrado, 4 valorações. Qual é a metade de 4? 2. 2 verdadeiros e 2 falsos. Qual a metade de 2? 1. E aí você intercala até dar as 4 linhas de valorações. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 3 letrinhas. Qual a metade de... 2 ao cubo, 8, né? Qual a metade de 8? 4. 4 verdadeiros, 4 falsos. Qual a metade de 4? 2. 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos. E aqui você intercala. Legal, né? Ah, e se eu tivesse 16? Mesma coisa. Se você tivesse 16, seria qual a metade de 16? 8. 8 verdadeiros, 8 falsos. Qual a metade de 8? 4. 4 verdadeiros, 4 falsos, 4 verdadeiros, 4 falsos. Qual a metade de 4? 2. 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos. E a última intercala, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Isso aqui você não pode embaçar, porque o teu objetivo é essa coluna que você tem que montar. Esse é o seu objetivo. E aí, para montar isso, usa a regra do E. Qual a regra do E? Em voz alta para eu escutar. Um falso deixa tudo falso. Ó, não tem falso, por isso que ficou verdadeiro. Um falso deixa tudo falso. Um falso deixa tudo falso. Um falso deixa tudo falso. Um falso, bom, aqui tudo vai ter um falso. Ficou tudo falso. E aqui estão as 3, 6, 7, 8 valorações. É assim que monta uma tabela verdade. Tá certo? E a regra do E é essa ideia, né? Se eu estou usando o E é uma conjunção aditiva. Toda vez que eu adiciono uma informação falsa que eu venho adicionar vai me deixar o todo falso. Tá bom? Mas é isso aí. Já estouramos o nosso tempo desta aula. Terminamos assim com vocês a regra do E, a explicação da regra do E.
nós vamos ainda explicar a regra do ou, do então e do ser e somente ser. Fechou? Até a próxima aula. Tchau!